taking bribes. Proud of y'all. Abbott Elementary, season premiere Wednesday, October 9th on ABC and stream on Hulu. Você acredita que pode estar sendo influenciada pelas redes sociais em relação à sua vida sexual? Meu nome é Larissa Guerra e até 5 minutos atrás eu tava pirando de vontade de comprar uma lingerie belíssima que apareceu num patrocinado pra mim. Tudo isso com os meus R$0 na conta, né? Então sim, claro que sim, óbvio que sim. O meu nome é Marta Bakili e eu sou muito tântrica pra pensar em celibato e muito outra geração pra não monogamizar com o primeiro emocionalmente indisponível que tem altas habilidades sexuais e ainda sabe trinchar o frango e abrir um ovo com uma mão só. Já perdi tudo. O meu nome é Marina Mels e eu acho que se eu sou influenciada ao ponto de comprar um creme pra bunda que eu nunca usei, claro que não é diferente em relação ao nosso desejo, né? Seria muita inocência da minha parte achar que o nosso consumo digital não influencia também nisso. Posts defendendo o celibato, uma infinidade de conteúdos sobre brinquedos eróticos, memes, sobre a vida sexual de casais ou de pessoas solteiras e, claro, muito estímulo ao consumo de pornografia. A gente sabe que as redes sociais exercem um poder imenso sobre as nossas escolhas. Mas será que isso se aplica também no sexo e aos nossos relacionamentos? Hoje a gente vai falar sobre tudo isso com a nossa amiga, a ginecologista especialista em sexualidade contemporânea, Marta Bakili. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Threadwife, Boy Sober, Movimento 4B, Celibato Feminino. Há uma grande chance de você ter esbarrado recentemente em algum conteúdo mostrando mulheres heterossexuais de pele perfeita com as suas rotinas imaculadas de dona de casa fazendo pão às 4 horas da manhã no fogão a lenha para o café da família. Isso, claro, depois de um sexo perfeito com o seu marido perfeito. Ou então alguma famosa defendendo um detox de homens. Ou então alguma coach prometendo te ensinar a ser uma mulher de alto valor para atrair o cara certo. Por outro lado, nunca se consumiu tanta pornografia no mundo. 12% dos sites existentes na internet são de conteúdo pornô. O Xvideos está no top 10 de sites mais acessados do Brasil. Sexo vende, sexo rende boa conversa, sexo mexe com tabus e com a nossa imaginação. E aí vem aquela coisa. Onde é que fica a gente no meio dessa enxurrada de discursos e estímulos? Dias atrás, uma amiga contou pra mim que ia dar uma palestra sobre o tema e eu fiquei pensando, Chique. Tá na hora de trazer ela de novo pro Donas. Pois muito que bem, doutora Marta Bakili, se apresenta para as nossas ouvintes e pra quem ainda não te conhece, eu acho muito chique te chamar de doutora Marta. A música que eu quero pedir pro Fantástico é Caju, de Lineker. Já que a gente tá nessa conversa. Geralmente, eu sou gineco, cirurgiã ginecológica, sexóloga e @prazermarta. Mas hoje, eu sou só uma mulher de meia idade, divorciada, aqui batendo papo com as minhas amigas. Gente, ela é perfeita, tá? A gente não vai começar a babar ovo da Marta, porque a gente já fez isso outras 2 vezes, né? Essa é a 3ª vez que ela tá aqui no Donas, mas a gente no final vai contar pra vocês tudo que essa mulher é e ela tá fazendo a tímida e não tá contando. Mas vamos lá, primeiro, queria saber das impressões pessoais de vocês sobre esse assunto. O que mudou em relação ao consumo de informação relacionada à sexualidade nos últimos anos na vida de vocês, no CPFzão mesmo? O que andou mudando por aí? Marta, começa. Tu é convidada. Começa. Eu fiz uma pós-graduação de sexologia durante a pandemia, assim, terminou em 2020, final de 2020. Eu sempre me interessei por esse assunto, mas assim, interessava no CPF, e agora o CNPJ é especialista em sexologia. Então, o meu Instagram e a minha vida online virou um pouco uma série de buscas e intenções relacionadas a entender melhor os desejos das outras pessoas, entender melhor os meus desejos e dar uma ajudada a movimentar isso tudo nas redes sociais. Eu era bem mais ativa, gente. Agora eu confesso que eu tô com um pouco de preguiça e o meu Instagram tá lá meio jogado às traças, mas eu consumo muita arte erótica no Instagram, eu leio artigos e eu me irrito profundamente com alguns discursos
que ficam martelando, claro, na minha bolha, e o algoritmo fica me mostrando essas coisas e eu fico, assim, putíssima da cara com algumas coisas que eu vejo na internet que eu acho que são totalmente contraproducentes para a sexualidade feminina. Eu já começo a rir, né? Porque assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Sobre temas que são totalmente aleatórios e obviamente que isso também se aplica a pautas de relacionamento e sexualidade. E sim, também acho que muitas mulheres também viveram esse movimento de a partir da pandemia, quando você estava lá olhando para o nada, trancada dentro de casa, com aquele tesão acumulado, né, começar a pensar em outras coisas e pesquisar coisas, e eu acho que sim, o meu consumo sobre assuntos ligados sobre qualquer coisa ligada à sexualidade evoluiu muito nesses últimos 4 anos. E eu sou uma pessoa que também tende a olhar muito pro copo mais cheio, assim, eu sou uma poliana no fim das contas, e eu acho que a internet... E eu acho que a internet, ela democratizou, sim, o acesso a conteúdos que antes eram muito mais heteronormativos, centrados na ideia de que o prazer precisa ser voltado para a satisfação deste ser maravilhoso que é o homem, assim. Sobre os meus consumos, eu sou uma pessoa obcecada por memes com piadinhas de sexo, tá? E eu até boto eu mando pras amigas, eu boto na curadoria do Abajur, assim, eu amo, dou muita risada com isso. Eu também sou muito, assim, uma pessoa muito fã, eu descobri isso nesses últimos 4 anos, que eu sou muito obcecada por lingeries também, então, assim, pelo menos acho que talvez uns 15% de quem eu sigo no Instagram são marcas de lingerie. Compro alguma coisa? Não, porque eu não tenho dinheiro, mas eu fico tipo, ai, nossa, olha que linda isso, eu vivo mandando pro hobby coisas, sabe, é por aí. Boa. Então, eu tenho o prazer de ser amiga da Marta, né? E acho que uma das coisas que mudou muito pra mim e impactou muito a minha vida foi o conteúdo de Marta com o Sextou, me apresentando várias referências de arte erótica, principalmente de fotos, de perfis super delicados, assim, em relação à sexualidade, que me fizeram ter vontade de consumir esse conteúdo. Então, a culpa é da Marta, sim, pelo meu algoritmo também me mostrar essas coisas. E é uma culpa ótima, amiga, carregue com orgulho. E aí, acho que essa é uma coisa, assim, mas acho que tem uma outra coisa que a gente não pode ignorar, que é o quanto os discursos das redes sociais impactam a nossa vida. Vocês sabem que eu sou uma grande crítica disso. E aí, óbvio, é uma pegadinha a gente achar que esse conteúdo também não vai impactar na nossa vida íntima, né? Então, em vários desses aspectos que permeiam outros assuntos, assim como permeiam a sexualidade. Então, óbvio que as pessoas estão falando de creme pra bunda e logo em seguida estão falando de vibradores. E aí, assim, não, eu não tenho tantos vibradores quanto as pessoas dizem que tem ou postam que tem. E acho que a gente muitas vezes deixa de pensar quem são essas pessoas, né? Também acho que é muito importante a gente começar a observar a narrativa subjetiva dessas coisas, né? Então, assim, um monte de casalzão de redes sociais que, na verdade, na vida real tá lá numa relação muito mais frustrante do que a gente imagina. Muitas questões relacionadas a corpo e autoestima, né? Muitas coisas que têm a ver com a nossa sexualidade, mas talvez não de uma forma tão direta, assim. Então, eu acho que tem o objetivo, que é as redes sociais mostram pra gente mais conteúdo sobre sexualidade, mas também tem o subjetivo, que é todas as outras coisas que aparecem aí, assim. E aí, de novo, vou elogiar minha amiga, porque eu tô aqui pra pagar pau pra ela, sim. Acho que é muito legal quando você encontra pessoas que fazem curadorias que vão um pouco contra isso. Então, no Sextou da Marta, por exemplo, eu encontrei vários perfis que trabalhavam com arte de mulheres com corpos fora do padrão, vivendo momentos de, assim, muito tesão, de sexualidade e tal. Isso pra mim foi muito importante. Então, óbvio que eu sou uma grande crítica de Instagram, se você está aqui nesse podcast você sabe disso, mas acho que também a gente precisa olhar para como esse nosso consumo digital está impactando mesmo os nossos momentos mais íntimos, objetivamente ou não.
Eu acho que a gente hoje vai poder falar mal do Instagram e do capitalismo. Eu tô realmente... Ao mesmo tempo. Amo. Eu tô contemplada com esse convite hoje, porque eu também concordo, e eu acho que a Larissa falou que eu vou dar uma palestra, e a palestra basicamente é sobre algoritmo, sobre discurso e sobre o que aparece pra gente que a gente acha que é a verdade absoluta ou o único que há, e o quanto há de manipulação, de patrocínio e de tentativa de nos vender um tipo de sexualidade que talvez não faça o menor sentido pra gente, só porque a gente tá rolando o feed. Pois é. Aí eu fico pensando assim, se toda essa avalanche de coisas nas redes, o quanto ela mexe, assim, Marta, com essa ideia de sexualidade das pessoas? Porque a gente sabe que hoje em dia é raro flertar pessoalmente, como faziam os maias, né? Isso é só ruim? É bom? Dá pra avaliar, assim, nesses termos, ou depende? Eu acho que a gente está preocupada com as redes sociais, mas tem uma coisa que realmente é muito importante, que é essa questão da pornografia. Acho importante a gente militar contra a pornografia mainstream, mas eu não sou contra toda a pornografia. E eu também acho, olha eu sendo bastante objetiva aqui e vou, né, sofrer consequências, mas assim, a pornografia mainstream, ela é tão fantasiosa quanto qualquer outra coisa que a gente veja na Netflix, por exemplo, quanto às comédias românticas ou as princesas Disney. As princesas Disney e as comédias românticas, sim, impactam na nossa vida. Então a gente tem que entender que a pornografia mainstream, ela impacta diretamente nas práticas sexuais, nos desejos sexuais e na performance, né? Ela determina uma maneira de fazer que, na real, gente, eu não sei, pensando assim, que nem a gente pergunta em pesquisa, nas últimas 10 vezes que você transou, você fez alguma coisa daquelas que você vê no... Sim, sabe, assim? Ou você usou aquelas posições, ou você usou alguma daquelas práticas? Talvez se você está no início do relacionamento, talvez se você está conhecendo alguém, talvez se você está assim, no momento para experimentar coisas diferentes, talvez tenha, mas a maioria das pessoas não transa daquele jeito, né? Na verdade da vida é que talvez ninguém transa daquele jeito, né? Até porque os corpos são muito específicos e as pessoas não se parecem nada na vida real com o que a gente vê na pornografia. Mas a pornografia é uma indústria gigantesca. Hoje eu estava vendo umas estatísticas e assim, a cada segundo tem 28 mil pessoas, mais ou menos, conectadas assistindo pornografia. E a cada Meu segundo, Deus! sim, que é pior. A cada segundo tem 3.000 e tantos dólares gastos em pornografia. Então, pensa o tamanho dessa indústria. O que a gente tem que fazer sobre isso? Olha, a gente tem que criar alternativas para ficar dizendo para as pessoas, gente, olha só, isso aqui é ficção, isso aqui não é o que está aparecendo. Mas entender que isso sim impacta na vida sexual da maioria das pessoas, impacta muito na vida sexual dos homens hétero, porque eles são os maiores consumidores, né? Impacta no tempo que se coloca, né, nesse consumo, embora a maioria das pessoas fique mais ou menos 6 minutos por dia consumindo pornografia, em média. Isso tudo impacta nas relações. E aí a gente tem mais outras coisas, né, que as relações agora mediadas por tecnologia despersonalizam, ficam com essa ideia de que sempre vai ser melhor, sempre vai ser melhor, sempre vai ter alguém melhor. É difícil construir sexualmente com alguém uma intimidade que vá levar para outros lugares, que daí são os lugares que eu acredito que são lugares mais profundos e de autoconhecimento e de troca e, enfim, e de coisas energéticas, inclusive. Fica difícil nesse panorama, né, em que a gente tem massificado um jeito de fazer que não parece com um jeito de fazer de ninguém, então fica todo mundo frustrado, e também um jeito de fazer que está massivamente sendo empurrado goela abaixo, né, para todo mundo, se a gente vai pensar que a gente recebe e-mails, ou as pessoas recebem e-mails, inclusive indesejados, ou entram em sites de maneira indesejada só porque estão andando por aí na internet. Ô Marta, tu falou sobre essa questão da construção da intimidade, aí eu lembrei de um meme, tá?
que fala assim, que era uma pessoa, acho que no Twitter, ai, saudades Twitter, dizendo o seguinte, que a primeira vez com uma pessoa, quando você é uma pessoa solteira e tal, a primeira vez de pessoas ali que estão se conhecendo é tipo o episódio, o piloto de uma série, assim. Tudo que pode dar errado, dará. Ou que precisa dar muito certo pra garantir que vai ter uma temporada inteira, assim, Exatamente, sabe? E aí exatamente. acaba criando toda uma pressão que eu acho que não faz muito, que é meio que uma coisa assim, gente, a primeira vez, assim, né? É muito raro que seja algo assim, espetacular logo de cara, né? Claro, e aí o que tu vê na pornografia? A pessoa abre a porta, imediatamente tem um tesão louco pela pessoa que, whatever, aí vocês escolhem o personagem que vocês quiserem, sabe? As mulheres É um sempre encanador. As pessoas sempre gozam na pornografia, as mulheres sempre gozam na pornografia. Parece que a pessoa consegue manter aquela ereção 500 anos e gemem, né, menina? O que eu sempre fico muito chocada é como geme. É uma voz, né? Então, é que é tudo teatro, gente. As pessoas não são daquele jeito, as pessoas se preparam de um jeito para aquilo. A pornografia é a comédia romântica dos homens? Eu não sei, mas a pornografia está aí e as pessoas estão o tempo inteiro expostas e elas acham que aquilo que é sexo que valeu, entendeu? Sabe? Se aquelas coisas aconteceram, então valeu. É complicado, sabe? A gente entende, é massivo, estamos todos aqui na internet suscetíveis. As mulheres, com as questões dos corpos, né? Não precisa nem ser na pornografia pra gente estar sempre se sentindo inadequada. Então, eu acho que esse é o panorama, né? E aí as redes sociais viraram um lugar para vender apetrechos para você melhorar, teoricamente, a sua vida sexual, mas também para vender conteúdo pornográfico, né, gente? O Instagram tem isso também, né? Super. É aí que eu acho que eu queria entrar, Marta, um pouco mais, assim, porque você falou muito da coisa da performance para os homens, né? Claro, para as mulheres também em relação à pornografia, mas como o consumo é muito majoritário entre os homens, acho que tem uma identificação aí, até porque, enfim, a gente já falou várias vezes sobre isso, sobre como o pornô é pensado sob o ponto de vista deles, né? Mas aí, trazendo para nossa realidade, assim, você falou dos apetrechos, dos cursos, né? E aí, eu tenho uma teoria de que tá rolando uma linkedização da sexualidade, sabe? De que, assim, ser uma pessoa transona, seja lá o que isso significa, o que eu acho, parêntese, mas assim, eu acho tão subjetivo o ser uma pessoa que faz alguma coisa bem, porque você pode fazer alguma coisa muito bem e simplesmente não rolar com a pessoa. Então o bem é muito subjetivo, o bem para um não é bem para outro, a performance para um não é performance para outro. Mas enfim, acho que essa coisa de ser uma pessoa transona e de consumir esses conteúdos e de saber fazer coisas se tornou meio que uma coisa, uma competência, sabe? Uma coisa do mercado de trabalho, assim, você tem que saber usar a ferramenta X, você tem que saber usar a ferramenta Y. E aí, quando isso aconteceu, virou o pacote completo. Que tem curso, tem aparelho, tem equipamento, tem mentoria, tem milhões de coisas. E se perdeu o que eu acho que é mais legal sobre sexualidade, que é individualidade e a conexão com o momento, que não é necessariamente longos relacionamentos ou monogamia ou nada disso, mas é estar naquele momento e curtindo aquele momento. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente, de novo, precisa ter um olhar crítico e pensar que é legal sim, que tenha mais conteúdo sobre vibrador, que tenha mais conteúdo sobre, enfim, tipos de orgasmo, que tenha mais conteúdo sobre como as mulheres podem atingir o prazer e tal, que ajudam e que trazem novas perspectivas, mas também tem uma coisa muito de uma pressão por ter que desenvolver isso, assim. E aí, como vocês ficam me chamando de misteriosa, eu tô com duas amigas aqui, essa caceta, que é um saco gravar com duas amigas. Eu acho que tem uma coisa de que essa pressão toda e essa coisa, assim, ela já me fez, e vocês duas sabem disso, entrar numa coisa muito ruim em relação à sexualidade, de eu nunca vou ser o bastante, porque eu não
vivo em torno desse assunto, eu não me interesso tanto por esse assunto quanto outras pessoas, não no sentido de não gostar, mas no sentido de não querer ficar nessa de testar 1000 vibradores e testar 1000 coisas e nananã, porque pra mim é uma vibe diferente, pra mim bate diferente. E assim, eu tô numa ótima fase sobre isso, agora a noia está passando, mas eu acho que talvez tenha gente que tá ouvindo que também tem essa coisa, sabe? De tipo, será que eu sou uma merda sexualmente? Mas o que é ser uma merda sexualmente? Sabe? Então, eu tenho um pouco de medo da gente reproduzir uma gaiola que a pornografia traz, só que uma gaiola que tem uma estética bonita, que tem cores pastéis, que tem, sabe? E aí a gente engole essa gaiola de um outro jeito. Eu tô sendo muito ranzinza? Não, acho que tu tá sendo muito pertinente, na minha opinião. Acho que a gaiola dourada, e agora todo mundo goza em 3 minutos e sempre tem um apetrecho para fazer isso, mesmo que isso seja contraproducente para as mulheres ou não seja nada fisiológico, na minha opinião. A gente estava muito preocupada, ai meu Deus, esqueceram o clitóris, olha isso, não tem nos livros, ai, passaram séculos sem falar no clitóris e agora estamos tirando mais um território erótico das pessoas que tem vagina, dizendo que vaginas não sentem nada, que colo do útero não serve para nada, mesmo os estudos dizendo que a gente tem outras conexões nervosas. A gente, com essa... Eu adorei a linkedização, mas eu acho que é a miogização do sexo também, né? Se a gente tá meio fóbico dos contatos pessoa a pessoa, pensa, a gente tá lá dando match no Tinder, só conversando, só dando match, só fazendo a dopamina subir, porque alguém quer a gente, mesmo que a gente não vai encontrar aquela pessoa, né? Se a gente tá nessa vibe, estar em relação, estar em encontro, que é tá todo mundo presente no momento, prestando atenção em si, prestando atenção no outro, vira realmente uma coisa muito abstrata e muito difícil de lidar, sabe? Então realmente tem que ser mais rápido, realmente tem que, se no primeiro encontro não rola maravilhoso, não dá para dar chance, porque o próximo pode ser melhor, e o outro pode ser melhor, e o outro pode ser melhor, e aí a gente tá nessas relações rasas, líquidas, como diz Bauman, e que fazem sentido com essa coisa de aumentar as minhas habilidades para absolutamente tudo no sexo. Gente, aumentar as habilidades, como assim? Eu acho que a única coisa boa que a gente tem agora é que se tirou esse foco de dar prazer para o outro, que geralmente o outro é um homem, né? Cis, hétero. Mulheres se preparem para dar prazer para um homem. Era o que eu lia na minha época de adolescente, livros dizendo como é que a gente faz um cara ficar louco com as nossas habilidades sexuais. Se eu vou gostar, se eu não vou gostar, se eu vou gozar, se eu não vou gozar, não interessa. Tem que deixar o cara louco. Veja. Agora, a gente está procurando mais a nossa própria, o nosso próprio prazer sexual, mas ainda cheio de atravessamentos, né, na minha opinião. E aí, claro, quando a gente começa a consumir sobre sexualidade nas redes sociais, o que o algoritmo faz? Fica te mostrando mais, e nem sempre o que vem é adequado, assim, conceitualmente, na minha opinião, e nem diverso. Eu acho que eu tô mais incomodada com a falta de diversidade das coisas, sabe? Todo mundo quer vender o mesmo vibrador, e aí agora todo mundo quer ter o vibrador X. Mesmo que esse vibrador, eu, por exemplo, o vibrador da moda, achei horrível, por N motivos. Agora, todo mundo quer ter aquela experiência. Gente, nem todas as experiências são para todo mundo. E fica essa coisa massificada que é, neste momento, houve o momento do sugador. Agora o momento é do vibrador na calcinha que tu entrega o mando à distância, o controle remoto para a pessoa que está contigo, para ela comandar num lugar público. Daqui a pouco é o que suga, mexe, empurra, não sei o que, sabe? O que disso está favorecendo as mulheres e o que disso é só um outro jeito de nos vender coisas para nos dizer que nós estamos inadequadas? Então, vou me meter aqui, Lari, antes de você comentar, porque pra mim eu acho que o grande ponto é esse, Marta, assim, o discurso de como enlouquecer o homem na cama e tal, mudou, que bom, ponto positivo, ponto para as garotas, legal. Mas agora o discurso é, se você ainda não fez
complete aqui com um vibrador, uma posição, um orgasmo, um homenagem, um sei lá o quê, a sua vida sexual é podre, falida, xoxa, capenga, anêmica, inconsistente, entendeu? Eu acho que tem uma linha muito tênue entre o incentivo ao autoconhecimento e um bingo que a gente tem que cumprir, sabe? E aí, pessoas que são responsáveis com os seus conteúdos conseguem fazer isso. Mas não é isso que o algoritmo está entregando. Não, O que o algoritmo está entregando é, se você ainda não teve, sei lá, um orgasmo cervical, vem aqui e compra esse curso para fazer orgasmo cervical, porque isso vai mudar a sua vida. Mas às vezes não vai. E às vezes Muitas você não vai vezes não vai. E às vezes Exatamente. não é sobre isso. E às vezes você precisa de coisas antes de ter os orgasmos cervicais. Os orgasmos cervicais, coitados, estão lá, assim, num lugar tão hipotético. Eu fico impressionada agora que todo mundo tem squirt. E aí... né? A culpa é da Anitta! A culpa é da Anitta, que começou a falar sobre isso. Veja, tecnologia ancestral. Tem um documentário maravilhoso, se chama Sacred Water. E era uma coisa que era tradicional nessa cultura que aparece nesse documentário e que eles estão tendo que retomar, porque as pessoas estão perdendo essa habilidade. Eu acho que se algumas mulheres têm essa habilidade, todas as mulheres vão ter. Agora, em que situação isso acontece e qual é o entorno, né? A sexualidade é muito mais do que só o que está acontecendo no corpo das pessoas. A sexualidade é o que está acontecendo no entorno, dentro da cabeça, a partir das nossas referências anteriores, de como é que a gente foi criado para o que está acontecendo agora nesse lugar, né? E aí, minha gente, a gente tá falando agora de um Instagram, eu não sei o feed de vocês, mas assim, antes de eu achar qualquer pessoa, eu tenho que ver 400 coisas patrocinadas. Algumas delas são sobre vibradores. Então, tem gente que é mais hábil, né? Gente de outras gerações que são mais hábeis na internet, que as pessoas vão dizendo que elas não querem mais assistir aquilo. Eu sou muito burra pra isso, então ficam me mostrando um monte de troço, e aí tu vai curtindo um negócio ali, tu nem te deu conta que tu gostou daquilo, e aí curtiu por causa de uma coisa qualquer, e aquilo fica voltando. Ou seja, a gente tá assistindo não o que as nossas amigas estão conversando, e os posts das amigas, onde é que elas estão viajando, e qual é o vibrador que ela tá gostando agora. A gente tá vendo o que as pessoas que vendem material erótico, ou sex toys, ou cursos, ou coisas, estão pagando para o Instagram mostrar pra gente. Então aí, ó, a junção do capitalismo com as redes sociais atrapalhando a sexualidade das pessoas, porque eu acho que algumas coisas atrapalham muito a sexualidade das pessoas. Me atrapalham. Inclusive, eu me considero uma pessoa que tenho muitas referências, tenho referências antigas, ancestrais, milenares, leio coisas de filosofia, tô aí, né, experimentando literatura erótica desde que eu sou adolescente, tô lendo artigos científicos, e assim mesmo, essas coisas me atrapalham. Ai, que bom, Marta, tão bom ser humana, tão bom saber que tu é humana também. Eu tô aqui, enquanto vocês estão falando, eu tô com a cabeça fervendo, pensando em várias coisas, assim, sabe? Eu acho que tem um aspecto de que, Marta, onde estão as conversas sobre sexo? O que chega em consultório para ti nos teus atendimentos, sabe? Porque eu fico pensando como o Toledo fala nos podcasts que ele participa, que o Google, que a internet é uma espécie de confessionário, né? Você vai lá e pesquisa e o algoritmo vai saber, mas o teu marido do lado não vai, a tua amiga não vai saber, a não ser que você queira abrir essa conversa. Você acha que as pessoas estão conversando na vida real, offline, sobre sexo, que há uma abertura para falar a respeito, ou que ainda as pessoas estão muito cheia de dedos e cheia de tabus a respeito? Porque eu lembro muito da época da rádio, e eu falava isso pra Marina, de que eu ficava chocada com a confiança que as pessoas tinham em contar pra gente, nos programas de rádio, assim, sobre os seus fetiches, sobre as experiências que já tiveram, sobre as coisas que queriam fazer, mas não tinham nenhuma, assim, nossa, elas ficavam, tipo, e aí eu dizia, fala com seu marido a respeito, e, ai, não, mas o meu marido, não sei o que ele vai achar, sabe? Bate isso também em ti? Eu obrigo as pessoas a conversarem sobre sexualidade no consultório, sempre. Sempre faço essa pergunta. Senta aí, vai falar sim, né? Vamos conversar sobre isso? Sim, vamos. Isso é importante. A OMS diz que é um negócio importante para a saúde. E porque eu quero ensinar para os meus alunos também, que eu tenho aluno no meu cangote todo o tempo, eu quero que eles
também vejam esse tema como um tema como qualquer outro, sabe? A gente tá perguntando sobre o cotovelo da pessoa e tá perguntando sobre desejo, erotismo, sobre prazer. Eu atendo só mulheres, então a gente já tem um déficit, né? A maioria das minhas pacientes é heterossexual, então a gente já tem um gap de orgasmo, então eu acho que precisa conversar sobre isso. E a gente aprende tanto, é tão divertido. Eu acho que as pessoas se acham mais transonas do que elas são, ou mais modernas do que elas realmente são. Os desejos são bastante parecidos, assim, ou os fetiches, ou as fantasias. E eu acho que o que mais aparece são as pessoas angustiadas para saber se aquilo que elas desejam, que elas querem, o que elas fantasiam, primeiro precisa ser colocado em prática na realidade, e depois se aquilo é normal, sabe? E eu achei muito legal a minha pós-graduação, que considera, claro, tudo que é consensual entre adultos e pessoas vivas, qualquer coisa que não te traga sofrimento é normal. Tudo que está dentro dos combinados entre essas pessoas adultas, vivas e consensuais, que tudo pode ser experimentado. Embora a gente também saiba que há coisas que só no campo da fantasia funcionam, ou quando experimentadas não são tão interessantes. Eu acho que as pessoas acham que elas são muito mais esquisitas nos seus desejos do que elas realmente são, e acho que esse assunto é um assunto que, se a gente abre uma brecha, ele vem. Porque é isso, porque sempre é um tabu e sempre é uma coisa escondida. E eu digo para os meus alunos para eles ficarem com cara de paisagem. É não julgamento total, gente. Inclusive, porque a gente ouve coisas ótimas. Eu digo para eles, façam a fofoca completa. Vão lá, se sentem e tricotem. Porque, primeiro, às vezes as pessoas precisam só dizer. E segundo, elas só precisam ser confirmadas de que tudo bem aquilo. E depois, às vezes elas precisam de ajuda objetiva, porque elas querem fazer coisas que elas não sabem, não conhecem, querem que seja mais seguro. Enfim, eu acho interessantíssimo. Eu gosto muito de gente, né? Eu tô sempre no consultório achando também, veja, do mesmo jeito que eu me coloco sexualmente com a minha parceria, que é aberta e presente, eu tô lá dentro do consultório aberta e presente. Então, eu quero saber da outra pessoa. E a gente troca tantas coisas, e é realmente muito bom. E acho que uma boa medicina, uma boa terapia sexual tem a ver com a gente conseguir sentar e tirar todos os nossos tabus e os nossos julgamentos para ouvir o que a outra pessoa traz. Exatamente, muito bom. Eu queria, óbvio que a gente está falando aqui de pessoas que têm algum interesse ou que não necessariamente buscam, mas que consomem esse tipo de conteúdo e que estão interessadas em seguir transantes, né? Seja o transante mais ousado, ou pelo menos que ela acha ousado, ou o transante do jeito que ela se sente confortável. Mas e aí, essa outra tendência, que é a tendência das pessoas que estão sóbrias de homens? Essa tendência é chamada de 4B. E nem é só de homens, né, na verdade. Mas assim, pessoas que não querem namorar, não querem transar, não querem casar e não querem ter filhos. Essa coisa meio de um celibato, né, de uma coisa de que as pessoas perceberam que relacionamento dá muito trabalho, então não vou me relacionar, que o patriarcado tem impacto sobre todas as pessoas e eu decidi que é isso. É o pessimismo falando? É o nosso pessimismo falando? É uma tendência mesmo? Como é que vocês veem isso? Então, eu sou uma pessoa que acredita no amor, eu sou pisciana, né? Então eu tenho eu tenho um pé atrás gigantesco, assim, com esses movimentos, assim, que defendem o celibato, ou que defendem que não, mulher, você precisa ser difícil para que você consiga atrair o homem certo, sabe? Eu acho que acaba funcionando muito mais como uma nova ferramenta de controle dos corpos, né? Porque eu, pelo menos como menina que foi adolescente, criada no interior, que vivia uma N pressão, porque qualquer coisa que você fizesse, você seria puta, piranha, vagabunda, etc. E eu acho que é uma nova camada em torno disso, assim. E eu percebo que há um pessimismo gigantesco em fazer esse esforço de estar numa relação,
assim. De que é tipo, não, realmente homem não presta mesmo, homem é uma bosta, ou tipo, é que nem aquela coisa que, se ao menos eu fosse lésbica, sabe, que também é meio absurdo você falar isso, por que não? Então, eu fico muito incomodada com esses discursos, né? E me parece que além dessa ferramenta de controle de corpos, é a gente desperdiçar uma energia muito vital nossa, assim, sabe? Tudo certo, se você não acha que, não preciso de sexo na vida, tudo bem também, conheço pessoas, né, existem pessoas assexuadas e tal, mas eu acho que tem um pouco dessa coisa, assim, de tipo, não se dedique para sua vida sexual, não pense na sua vida sexual e bora trabalhar, bora ganhar dinheiro, bora servir ao capitalismo de novo, sabe? Não sei se eu tô brisando muito, se eu tô muito louca com essa história. Eu concordo totalmente, acho que tem uma certa elitização, então essas mulheres celibatárias viraram uma outra casta, de mulheres que não precisam desses encontros e dessa intimidade. Eu concordo que é sofrido. Ontem eu estava conversando com a minha irmã e ela me disse em que momento da vida virou uma coisa ruim ou indesejável a gente dizer que gosta de alguém. Uhum. Sabe? Em que momento isso virou um defeito e não uma qualidade? Em que momento as pessoas ficaram tão desesperadas com vulnerabilidade? Olha, eu falando aqui, gravando e ouvindo pra mim mesma. Mas é isso. A gente Grave com suas amigas, gostoso demais. A gente estava conversando sobre isso e ela estava falando sobre isso. Ela estava falando sobre isso, sobre em que momento as pessoas ficaram tão apavoradas. Em que momento a gente ficou tão angustiado com o encontro com o outro, sabe? E perdeu a habilidade para conversar, e perdeu a habilidade de um monte de coisa. Também virou tema de todos os cursos possíveis, né? Porque você se guardar energeticamente, você não se relacionar com muitas pessoas, você escolher a pessoa que vale a pena. É muito isso também serve a um tipo de conhecimento, um tipo de poder que, veja, não são os homens que estão fazendo celibato, né, gente? A gente estava lá, uau, livre, desimpedida, e agora, todos os homens são horríveis. Realmente, olha, é difícil, gente. Eu tô aqui na pista, é difícil, tá? Mas em que momento isso também virou uma outra maneira de a gente dizer para as mulheres, apenas se acalmem, segura essa periquita aí, que isso aqui tá demais, entendeu? Por quê? Porque eu acredito em bom sexo, em sexo tântrico, em sexo significativo, que aumenta tudo. Melhora a criatividade, melhora a energia, melhora o discernimento, melhora tudo. Melhora o humor, entendeu? E aí, como é que eu coloco essas duas coisas na balança? Super, eu acho que é o contramovimento que a gente está vivendo em várias coisas, né? Em vários passos que a gente deu para frente, de repente a gente se vê dando passos para trás, né? Porque assim como o movimento progressista é forte, vem uma onda conservadora para tentar, enfim, mudar um pouco isso. E eu acho que isso, quando a gente está falando de sexualidade, encontrou um momento de relações muito delicadas, muito mediadas por tela, né? Acho que um outro exemplo que eu tô completamente apavorada, é a onda nas redes sociais de Threadwife, que é aquelas mulheres que defendem o fato de terem liberdade para serem apenas donas de casa e apenas mães, mas elas usam esse discurso de uma maneira completamente distorcida do que a gente defende que essa liberdade seja feita, seja tida, né? Então eu acho que essa coisa do celibato e tal vem muito nessa onda. E acho que tem uma outra onda aí, assim, muitas coisas convergentes, que é a coisa de ter algo para ter uma superioridade moral. Isso. Sabe? Então, a superioridade moral das pessoas que não transam em relação às pessoas que transam, a superioridade moral das pessoas que são não monogâmicas em relação às monogâmicas, a superioridade moral de quem teve muitos parceiros em relação a quem teve poucos parceiros. Eu acho que a sexualidade... E também em relação, Marina, acho que também em relação a quem tem essa vida, né, tipo do Threadwife, ou quem é tipo assim, a minha vida, eu sou casada, meu marido, meu presente de Deus, sabe? Meus filhos, minha vida, assim. Eu acho que todo mundo meio
meio que tá querendo dizer, olha como eu sou bom, sabe? Seja qual Exato. for a caixinha a qual você pertence, assim. Eu só- Ou a qual você quer se Eu acho que isso encaixar, chegou né? na sexualidade, sabe? Uhum. Isso chegou na sexualidade a partir do momento que a gente começou a falar mais sobre isso, assim. Eu acho que a gente também, aí é um dado da realidade que eu acho que a gente tem que colocar nessa equação, que é os homens jovens estão cada vez mais conservadores e as mulheres jovens estão cada vez mais progressistas. Então, eu acho que também há um desencontro de expectativas que a gente não pode ignorar, sabe? Eu acho que tem questões que são íntimas e pessoais e da relação, ou do jeito como a gente quer se relacionar, mas eu também acho que tem questões da realidade que a gente tem que colocar. Por exemplo, há uma polarização entre os conservadores e os progressistas objetiva no mundo inteiro. Esta equação de que as mulheres estão mais progressistas e os homens estão mais conservadores, isso não vai fechar nunca. Entende? Não vai, a geração vai ter muita dificuldade de manejar esse negócio para poder transar e para poder gozar e para poder se relacionar num espaço de mais intimidade, de vulnerabilidade. Me parece óbvio isso. É como as mulheres da minha geração que não parecem nada com as mães e os homens da minha geração que parecem muito com os pais deles, entende? Então a gente tá também num descompasso de uma abertura sexual, realmente. Eu acho que há esse jeito diferente de ver a sexualidade feminina e há mais liberdade, e se fala mais nisso, ao passo que outras coisas estão ficando cada vez mais conservadoras. E aí a gente precisa ter novos modelos. E aí as tradwives viram modelos de, veja, se você não quer ser essa piranha que está aí dando para todo mundo, como pode ser a sua vida? Ou que tá frustrada com os aplicativos de relacionamento, né? Sim, aí você pega o primeiro cara que te oferece isso, teoricamente, porque aí, gente, a gente tem que ver as entrelinhas, né? Marina, me ajuda. As redes sociais são um recorte da vida das pessoas. Sim. Não é a realidade. Então, de novo, a gente estava falando lá de pornografia no início, não é a realidade. Então a gente tem que dizer que isso não é a realidade, aquilo é um recorte romanceado. É como a vida dessas pessoas que aparecem no Instagram. É um recorte romanceado. Essas mulheres certamente estão sobrecarregadas. Essas mulheres certamente estão frustradas em algum lugar da vida. Essas mulheres certamente estão em relações, olha, gente, abusivas de certeza. Nem que sejam abusivas pelo capitalismo. Mais abusivas pelo capitalismo do que a maioria das pessoas. Então, de novo, a gente está criando esses novos modelos de coisas que a gente supostamente deve se espelhar. Não sei exatamente para onde isso vai, sabe? Eu sei só que a gente tem que ficar esperto, ficar atento de que todas essas coisas que nos mostram e que a gente está vendo tem muitas facetas. Isso não é um negócio linear e uma coisa que a gente está enxergando e o que você enxerga é o que você tem. Então, Pois Marta, é. eu queria que a gente fosse pra onde a gente vai. Você deu esse gancho pra gente, entendeu? Que é assim, como é que a gente... Marta, vende seu curso aí dizendo pra onde a gente vai. Eu não quero aprender nada mais, gente. Olha só. Eu acho que a coisa mais Por importante... apenas 10 parcelas de R$ 99,90. Porque se vocês vão entrar no meu Instagram e tá lá, né, a massageadora. É uma massageadora de vidro. O que a gente faz com isso? Gente, o que vocês fazem com isso é o que vocês quiserem. Ela é um negócio pra gente descobrir outras áreas do corpo. De vez em quando eu digo para as mulheres que me consultam que, não faço sexo oral, não gosto. A boca, por exemplo, é um lugar de... é uma zona erógena. É um lugar que pode ser explorado para ter prazer. É que nem o joelho, o cotovelo ou a parte interna do punho. É a mesma coisa. A vagina é um território erótico. Então a gente explorar essas coisas não tem nada a ver com o que vai penetrar esse espaço, sabe? E depois que eu fiz várias vivências de tantra, eu acredito muitíssimo em orgasmos cervicais, que são coisas que realmente desconectam o cérebro, que liberam muitos hormônios de felicidade, que vão para um lugar diferente do cérebro.
Tá lá, tem estudos que mostram. Agora, eu vou ficar macetando isso na cabeça das pessoas. Gente, eu não consigo. Se você quiser comprar um negócio desse, eu te ensino a usar e eu te explico a ciência por trás disso. Agora, eu não consegui ser a pessoa que fica dizendo se você não tem um orgasmo cervical, você não sabe o que você está perdendo. É ótimo, gente, mas não pode ser o objetivo final da coisa. Eu acho que o objetivo final é espalhe todos os seus apetrechos e diga para o seu parceiro, pode escolher o que tu quiser, sabe? Vamos aprender. Ou eu escolho. Ou eu escolho e usa isso desse jeito, sabe? Seu parceiro, nesse caso, sua parceria sexual, né? Que não precisa ser um homem necessariamente. Vocês entendem? Ou você consigo mesma também. E o grande lance é a gente se aprender antes, sabe? Então não faz nenhum sentido pra mim, por exemplo, ter um orgasmo em 3 minutos. Não há ereção de clitóris em 3 minutos, gente. É uma forçação de barra esse negócio aí. Não tem lubrificação em 3 minutos. A gente já sabe como é que as coisas funcionam. Então, também acho que é um orgasmo capitalista, que é goze rápido e vá fazer outra coisa. Quando, na verdade, poderia ser faça um exercício respiratório, faça meditação, toque seu corpo inteiro, passe esse negócio gelado de vidro, ou quente, ou esquente, ou passe um vibrador no corpo inteiro antes de sequer imaginar chegar perto do genital. Ponha o seu vibrador dentro da boca. Sei lá, gente, sabe? Experimente dentro da orelha. Experimente vibrar isso em outros lugares, sabe? Não, a gente fica criando um manualzinho de como chupar alguém. Ai, meu Deus, se você não acha o clitóris. Também, eu tive num curso que foi maravilhoso, que era sobre isso, né? Um curso de tantra para casais. E aí, lá pelas tantas, ela dizia, olha, a melhor posição talvez seja essa. Tá, e se ele estiver no lugar errado? Basta dizer, querido, um pouco mais para a direita, sabe? Não criar toda uma situação de, todo mundo tem que saber. Gente, mal você sabe. Mal os anatomistas sabiam até pouco tempo. Então, calma, sabe? Investe na relação e no caminho. Eu acho, Marina, que a gente vai se esgotar, assim, de tanta coisa que tem escrito, tanta coisa que tem dito, e tanta coisa que todo mundo sabe, e talvez as pessoas se deem conta que algumas coisas são feitas para vender, e talvez as pessoas voltem para um slow sex, sabe? Um sexo lento, em que a gente precisa estar em contato com outra pessoa. E Gostei, hein? Slow sex me pareceu sex. Então, achei uma coisa meio John Mayer, assim. eu acho. Que é o Luan Santana nos Estados Unidos, né? Isso é gato, para de comparar o John Mayer com o Luan Santana, pelo amor de Deus, que na sua Eles cara. são iguais, amiga. Ou então, a gente vai parar de fazer sexo, que é o que está acontecendo com essa nova geração. Não é necessário. Não! Então, gente, tudo pode acontecer. O que eu gostaria, então, eu acho que meu desejo para todo mundo é queimem todos os manuais, menos o Kama Sutra, que tem explicações belíssimas sobre como morder uma pessoa no contexto sexual e como se perfumar para se preparar para o contexto sexual. Imagina, uma coisa que vem muito antes de encostar na pessoa sequer. Então, queimem todos os manuais, menos o Kama Sutra, e vão explorar e achem gente que combine com vocês e deem chances para pessoas que não foram tão bem assim de primeira, foram razoáveis, mas que estão interessadas no babado, sabe? Estão interessadas em aprender, estão interessadas em trocar. E o negócio é o seguinte, chega por hoje, vamos pro Mesa de Bar, porque senão a gente vai começar a se entregar aqui. A gente vai começar a se entregar aqui, porque é muita amiga junta. Faltou só mais uma coisa. Amo a orientação de uma mulher que eu nunca, jamais vocês verão eu falar o nome, mas que diz que casais que estão há muito tempo juntos precisam ter sex dates, encontros sexuais de 3 horas todas as semanas. Eu acredito em encontros sexuais de 3 horas todas as semanas. O que fazer nesse encontro? Não é pra comer, não é pra sair, é pra ficar sem roupa, fazendo o que as pessoas quiserem. Inclusive só conversando. Que delícia. Mesa de bar. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Gente, nossa mesa de bar, então, lembrando você de seguir a gente nas redes sociais, no @donasdapetoda, segue também no Spotify, na sua plataforma de áudio preferida e avalie a gente com 5 estrelinhas por aí. Tem também comentários que você pode fazer, pode conversar com a gente no Instagram, estamos sempre disponíveis. Nem sempre, tá? Mas a gente tenta. Exatamente. E continua com a gente, porque esse mês de outubro é um mês dedicado a relacionamentos e sexualidade. Tem mais um monte de episódio por aí, então fica com a gente. E se você se interessa por esse assunto, por favor, vai lá no Instagram no @prazer.marta, Marta com TH, e siga nossa amiga, musa, deusa, tudo, essa pessoa que a gente adora trazer pra vocês, porque a gente adora ter na nossa vida também. Então sigam a Marta e também as dicas da Marta. Marta, dê aí 2 dicas do que você anda lendo, vendo, ouvindo. Eu vou dar 3. A primeira Amei a convicção, eu vou dar 3. A primeira é o meu momento militante. Sigam Yasmin Moraes no Vulva Negra. Ela é uma guria jovem, uma feminista, estudiosa, e ela me provoca e me coloca pra pensar todos os dias. Então, sigam a Yasmin no Vulva Negra, no @Vulva Negra. O segundo é o podcast do Michel Alcoforado, que todo mundo fica querendo ser antropólogo, que se chama É Tudo Culpa da Cultura. E aí a segunda temporada é sobre sexualidade, mas eu quero especialmente sugerir o episódio de erotismo gospel. É muito bom. É muito bom, né? E também, nossa, gente, eu tava comentando sobre ele pro Hobby esse final de semana. Eu falei, meu Deus, ouça esse episódio. tira a gente totalmente da zona de conforto, entendeu? E tira a gente, inclusive, de um lugar muito de preconceito. O terceiro, pra contrabalançar o Kama Sutra, são os livros do Foucault, a história da sexualidade, em que ele conta, misturando a sua visão filosófica, a história da sexualidade ocidental. Boa, excelente. Eu vou dar 2 dicas também que tem a ver com o tema. Uma é o episódio 185 aqui do Donas. Eu tô muito automarqueteira, tá, gente? É isso aí que tá acontecendo. Autoestima delirante. Que é um episódio com a Mayumi Sato, que a gente ama, que é sobre todo mundo ser transão e a gente não. Acho que tem uma super relação com isso, assim, as pessoas falando que estão transando muito e assim, gente, se a Mayumi não é transona, ninguém precisa ser. Então, ouçam esse episódio porque é uma delícia. A Mayumi é uma grande deusa. E a minha segunda dica é um texto assinado pela Carol Tchoukian, que é apresentadora do podcast Amores Possíveis, que a gente adora. E ela tem uma coluna na Folha. Um dos últimos textos dela foi um texto chamado Abaixo a Ditadura do Amor Próprio. E eu vou ler 2 frases pra vocês entenderem a vibe. Acho que tem tudo a ver com esse episódio. Um trecho é: talvez não haja Deus. Já entendemos que o príncipe encantado não existe, mas o amor próprio, esse sim, vai nos salvar. Será? Quanto mais frustrados estamos em nossas relações, mais recorremos às promessas dessa jornada. Deslocamos toda a angústia do descontrole das relações para um super investimento em algo que achamos que podemos dominar, nós mesmos. Então, assim, é uma paulada sobre essa ode ao amor próprio, sobre como é importante ter amor próprio, sim, é importante uma valorização de quem a gente é, sim, mas como a gente vive a partir compartilhando a vida do outro também. Então, uma paulada da Carol, acho que é bem importante também dentro desse assunto. Bom, pra fechar, 2 dicas minhas. Uma delas é um livro de 1980 que se chama A Mulher do Próximo, do Gay Talese. O Gay Talese é um jornalista e é um dos livros clássicos, assim, do jornalismo literário. E ele fez, na verdade, toda uma investigação sobre as mudanças de costumes sexuais nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. Então, fala sobre pornografia, sobre fetiche, sobre swing, sobre muitas coisas. E justamente numa sociedade, né, que é extremamente puritana, que tem toda uma ideia de higiene, de coisas perfeitas e casinhas, e capitalismo, né, enfim. Leiam, é um livraço, assim, livraço mesmo. Acho que, meu Deus, esse livro ele não perde a validade nunca. E aí, vou recomendar Donas também. E vou indicar o episódio 154, que é Liberdade, Afeto e Não Monogamia, com a Nana Miranda, porque é sobre não monogamia, mas ele também vai muito além, porque ele faz a gente pensar sobre os aspectos de construção social dos relacionamentos e por que a gente, afinal, se relaciona como a gente se relaciona. Muito bem. É isso, Marta. Música no Fantástico já autorizada. Vamos de Caju, então.
Muito obrigada por estar com a gente de novo e aguardo um brunch noturno com a senhora. E não mal posso esperar. Ai, venha pra Porto gente. Alegre, nunca te pedi nada. Beijos. Em breve, em Porto Alegre. Então é isso, gente. Um beijo. Vamos continuar tricotando aqui, mas o episódio já acabou. Até semana que vem. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.